Oi, pessoal. Olha eu de volta aqui. Eu sou de São Paulo, tá, gente? Aí, quando eu me mudei para Sorocaba, eu já tinha 30 anos, já tinha meus 3 filhos e eu decidi fazer o vestibular, passei, queria fazer psicologia, não tinha, aí eu fiz pedagogia, que tinha bastante psicologia no curso, eu fiz, tudo bem, mas só para explicar para vocês, eu sou de São Paulo, me mudei da cidade de São Paulo, me mudei para Sorocaba, fiz minhas amizades lá também, e aí as minhas amigas sempre me falavam, porque elas sabiam que eu gostava muito do Gugu, muito do Silvio Santos. Elas sempre diziam: nosso Gugu tá aqui quase todo final de semana. E tinha os primos de uma das minhas amigas que participavam com o Gugu das orgias. Que grandes, assim, sabe, gente? Orgias, uso de drogas pesadas. Combinavam, alugavam garotos de programa, prostitutas, e diz que, gente, as drogas pesadíssimas que o Gugu também usava, né? Então, o Gugu, para todo mundo, quase todos sabiam que ele era gay. Eu vim descobrir que ele era gay também, acho que na época de Sorocaba. Mas até aí ser gay para mim não significa nada. Uma pessoa normal, igual. Mas aí, saber que ele participava de orgias, de noitadas regadas a muita bebida, a drogas pesadas, aí já é outra coisa. Tanto é que eu não acreditava muito no que minhas amigas me falavam. E eu falava para elas: eu continuo gostando dele, continuo gostando assim no sentido de admirar como artista, tá? Tudo bem, e sempre carinha de bom moço, sempre, né? Aí, gente, vendo quando ele morreu, né, que alguns saíram falando, alguns resenhistas falaram que ele só morreu porque ele ficou sabendo que o filho dele estava usando drogas e que escondia drogas lá no sótão. Que por isso que ele subiu para procurar as drogas e foi quando ele morreu. Até há pouco tempo eu vi o Felipe Campos e também o Rafael William, né? Um deles dizendo que pode até ser que lá no sótão tivesse tido uma briga, uma discussão entre pai e filho, entre Gugu e o João Augusto, e que o João Augusto tenha empurrado o pai tenha caído, mas que não foi nada por maldade. Isso, gente, suposições. Suposições. Ninguém veio e falou: não, realmente aconteceu isso. Agora, ontem, vendo uma entrevista do Felipe Campos, uma resenha do Felipe Campos com a Cacá, que é uma jornalista também, eles falaram coisas que, no fim, quando eu comecei a ouvir, eu falei: nossa, eu já sabia de tudo isso na época que as minhas amigas me falavam e eu nunca levei a sério. É muito sério, viu, pessoal? Olha, diz que o Gugu sempre se passou por bom moço, sempre, com aquela carinha dele, só que ninguém sabe por que ninguém saía falando dele. Será que ele pagava para as pessoas não falarem das coisas erradas que ele fazia? O fato dele ser gay não é errado, ele é gay e acabou, né? Isso não é uma coisa que ele está fazendo errado. Ele não se tornou gay, ele era um gay. Na minha cabeça, tá, gente? Cada um entende de um jeito diferente. Esse é o jeito que eu entendo. A pessoa nasce gay e acabou. Para mim, né? Cada um pensa de um jeito. Aí, gente, eles falando, tanto a Cacá quanto o Felipe Campos, que ele sempre participou de orgias, que ele sempre usou drogas pesadíssimas, que ele sempre
pagava para prostitutas, garotas de programa, e, né, para fazer aquela suruba toda que eles falam, né? E aí, gente, como um homem desse, quando descobre, isso é suposição, que o filho está usando drogas, pode ir sorrateiramente para o sótão dele procurar drogas, porque talvez fosse brigar com o filho, ou talvez tenha tido essa briga lá no sótão. Tudo bem, é filho, né? Mas se o pai fazia, não é? Aí eu já não entendi. E outra coisa, Felipe Campos disse, e isso, gente, eles já sabiam, Felipe Campos, Cacá e um monte de gente, que o Gugu praticou o abuso com vários meninos com idade entre 12 e 13 anos. Inclusive, um desses meninos com quem ele praticou o abuso acabou, não sei se foi acordo com família, não sei, mas acabou morando com o Gugu e sendo o marido ou esposa do Gugu por 12 anos. Dos 12 aos 25, ou dos 13 aos 25, uma coisa assim. Né? E o que eu me lembro, assim, nos programas do Gugu, ele sempre aparecia com os menininhos novinhos e apresentava, e ele fazia de tudo para esse menininho fazer sucesso, vários, era um ou dois, vários menininhos para fazer sucesso, sempre na companhia desses menininhos, mais ou menos como Michael Jackson, né? Então, eu fiquei pensando, cá, com os meus botões, ele enganou não só a mim, né? Mas a muita gente. Falei, a sexualidade dele é o que menos importa. Não tem esse tipo de preconceito, nenhum mesmo. De quem me conhece sabe. O meu preconceito sempre que eu digo é com a mentira, com a falta de caráter, com a desonestidade, com a falta de uma índole boa. Isso, para mim, eu tenho muito preconceito ainda. Mas ele se mostrava uma pessoa muito boa. Então, quer dizer, tudo caiu por água abaixo. Demistificando o Gugu, né? O Gugu era um homossexual que não tinha caráter. Eu me lembro que quando ele morreu, que veio à tona o caso que ele tem com o Salvático e outras coisas da vida dele, muita gente dizia, vocês vão mexer com isso. Não para mim, né? Para os repórteres, para os jornalistas. Gente, ele acabou de morrer, deixa ele descansar em paz. Ele era uma boa pessoa, ele era um bom homem, ele era um bom pai. Gente, isso tudo caiu por terra para mim. Ele não era um bom marido, ele nunca tratou a Rose como ela gostaria de ser tratada. Tanto que ela, como evangélica, ela disse que ela vivia, isso ela mesma, né, falou, pedindo a Deus que curasse ele desse homossexualismo, né, que tornasse ele um homem, porque ela o amava verdadeiramente, ela queria ser feliz com ele. Isso não é assim, né, gente? Tudo bem que para Deus nada é impossível, mas isso não é uma doença. Você vai tomar esse comprimidinho, você vai virar homem de novo. Não existe isso. E aí, gente, como fica, né? O bom moço, o bom homem, o bom marido, o bom pai, o bom filho.
E uma fala também da Dona Maria do Céu, que supostamente é a mãe dele, né? Porque hoje existe uma dúvida muito grande desse senhor que diz ser filho do Gugu, que os advogados dele descobriram, e ele também, que talvez o Gugu não seja filho da Maria do Céu, talvez ele seja um sobrinho dela. E olha, gente, eu sou portuguesa, eu sou filha de português, mas eu tenho a minha cidadania portuguesa e eu tenho as duas nacionalidades. E a gente sabe que o português de hoje é mais moderno. O português mais antigo, como os pais do Gugu, ou tios do Gugu, eles eram muito severos com muitas questões, inclusive com as questões de sexualidade. E a mãe dele me pareceu ser muito aberta para isso, o que é difícil para uma mulher de 90 e poucos anos, né? Que quando foi perguntar, o repórter perguntou para ela, e aí, o que a senhora acha? O Gugu, a Rosemary realmente é considerada esposa dele, ela tem direito à herança? Ela falou, não, o meu filho nunca gostou de mulheres. Nunca gostou de mulheres, só gostava de homens. Né? Então, a Rose é uma coitada, ela foi usada por ele. Lógico, ele pagava para ela e fazia muito bem, tinha que pagar mesmo, fizeram um contrato. Só que ela casou por amor com ele, ela conhecia ele, né? Já há um bom tempo, ela trabalhou com ele no programa dele. Tudo bem, gente, que eu tô falando, homossexualismo é homossexualismo, não é caráter da pessoa, tá? Mas aí, estava casado com ela e não a respeitava. Legalmente, eles eram casados, foram casados durante muitos anos. Depois tiveram uma briga, separaram eles, não se casaram mais. Mas ele nunca... e também depois, né, que ele morreu, que a gente ficou sabendo de vários casos dele. Um eu já sabia que era com um cantor, com o Martin. Ele teve um caso com ele também. E aí, gente, esses casos não são mais suposições. Aí é uma realidade mesmo. Ele teve mesmo caso com eles. Foi provado, né? Agora, gente, como uma pessoa dessa, uma pessoa pública, totalmente pública, conseguiu esconder de todo mundo durante tantos anos, enquanto ele teve vida, muito pouco se comentava sobre a vida particular do Gugu. Só mesmo quem conhecia muito. Igual no caso das minhas amigas, com certeza, eu não sei, não conversei com ela esses dias, mas com certeza um dos primos teve um caso com o Gugu, porque ele sabia tudo do Gugu. Sabia tudo que ele fazia nas noitadas, sabia com quem saía, com quem não saía, com quem estava, com quem não estava. Né? Então eu fiquei, gente, tão decepcionada de saber que o bom moço, na realidade, não era um bom moço. Onde já se viu, ele praticou vários abusos sexuais contra meninos novinhos. Ele tinha a idade para ser pai desses meninos. E ele violentava esses meninos. Olha que dó. Olha o sofrimento dessas famílias. E ele começou, né, gente, a andar muito com os menudos também. É que esse cantor, o Rick Martin, ele era um dos componentes do Menudo, né? E foi com o Rick Martin mesmo, que ele também teve um caso, diz que um caso longo com o Rick Martin. E aí, né, gente? Então, quer dizer, ele morreu, antes ninguém falava, porque ele era vivo. Tinha que respeitar.
Agora ele morreu, ninguém pode falar também, porque o coitado não vai ter paz. Eu quero lá que ele tenha paz, coisa nenhuma. Quero que ele se exploda lá no inferno. Não é verdade, gente? Olha, gente, eu sei que eu fiquei muito, muito, muito chocada com tudo isso. Não sei se todo mundo já sabia disso, desses abusos que ele praticava, né? Dessas orgias todas que ele frequentava e pagava, diz que ele bancava tudo com muita grana. E talvez fosse por isso mesmo que as coisas não saíam ali, né? De perto de todo mundo, guardava o segredinho. Nossa, fiquei revoltada. Não, a gente é mãe, a gente é avó, a gente. Nossa, revoltada com essas atitudes do Gugu. Quer saber, gente? Ele que apodreça nos mármores do inferno. Tchau, gente. Até.